Olá, estamos de volta com o podcast Arte Está em Tudo, né? Faz um tempinho que eu não gravei mais, mas estamos de volta finalmente. E hoje, né, já tentamos gravar juntos, mas não deu certo, né? Uma pessoa bem especial e que atende na mesma região que eu também. E eu já até conversei com ela uma época também, que ela também foi uma das referências ali na região também para o meu trabalho. E com vocês hoje aqui, a Teia Tatu, né? Que veio hoje como convidada aqui no podcast A Arte Está em Tudo. Bom, fico muito feliz aí, muito agradecida também pelo convite, Fabiano. Já faz um tempo que a gente está tentando marcar, mas hoje deu certo, graças a Deus aí. E vai ser um prazer aí ter esse bate-papo com você aí sobre a nossa profissão aí que nos une aí, né, pelo amor pela arte aí. Exatamente. E a gente vai falar sobre tudo, sobre bastidores, sobre arte, tatuagem, É, né? Aqui, assim, a gente não programou nada. É aquilo, né? É é, sempre. Eu gosto de deixar as coisas fluírem, né? Eu acho que é melhor, né, do que ter uma programação, porque senão fica robotizado. Eu acho que o natural é melhor, né? Eu acho que flui muito melhor, né? sim. E, assim, primeiro, para a gente começar, vou pedir para você se apresentar para o pessoal, quanto Sim, tempo na profissão, né? Onde você atende, beleza, público e estilo. beleza. Bom, eu sou a Teia, tatuadora aí desde os 17 anos de idade, então esse ano eu completo 20 anos, né, de profissão aí. Comecei assim, muito nova, né? Vim através de projeto social, primeiro desenhando com grafite e depois fui para o mundo da tatuagem. E desde que entrei, não parei mais. Há 10 anos eu criei um estilo, né, mais feminino, mais delicado, que fiz um estúdio próprio só para mulheres, atendimento exclusivo só para as meninas. E venho atuando, né, na tatuagem desde então, desde esses 20 anos aí. E nunca parei, sempre continuei ali, mesmo com as crises, mesmo com tudo que acontece, né, no nosso mundo aí da arte, e sigo aí trabalhando com muito amor e carinho aí. E também atendo na região do ABC de Santo André, sempre atuei em Santo André, minha cidade aí que eu nasci em São Bernardo, mas fui criada em Santo André e a minha cidade do coração é Santo André aí, e sempre trabalhei na região mesmo, em vários bairros diferentes, mas sempre atuando em Santo André. Ah, bacana. Isso eu acho que faz parte da nossa vida, né? Eu falo que você falando aí sobre continuar, independente de qualquer situação, e eu sempre falo, né? Assim, eu convivo hoje muito com outros tatuadores, né? Que eu atendo em outros lugares, como Rio de Janeiro, e Sim, uma das legal. coisas que eu mais vejo nos tatuadores é assim, é a falta de disciplina. É se manter firme e forte fazendo o que tem que ser feito sempre. As pessoas se deixam levar muito fácil pela vida do cotidiano, né? Os problemas, né? De repente, um problema pessoal interfere no profissional, você não consegue Sim. mais conseguir lidar com aquilo. E eu sempre falo que um dos melhores, assim, não é a motivação ela sempre vem ali, né, por um período curto. Passa. Ela é um combustível temporário, né? Vamos dizer assim, é como se fosse o primeiro impulso de descer uma ladeira, mas depois você tem que continuar fluindo, né? E a disciplina é o principal, né, para a gente continuar na carreira, passa por muita coisa, dificuldade, e geralmente o tatuador, nós tatuadores, né, somos tudo, né? Empresário, Sim. empreendedor, é o atendente, né? Por mais que Contador. você tenha a pessoa, você sempre vai ser o atendente Sim. às vezes, você é o cara da faxina às vezes, você é a moça da faxina, nós somos os faxina, atendimento, Faz pedido. organização, faz pedido, atendimento, resolve É, problema, faz o que for preciso. Então a gente está sim, realmente com a mão na massa do dia a dia e nem sempre é fácil, né? Às vezes tem sim. uns desafios aí do dia a dia que tem muita gente que já pensa que vai ser fácil, né? Eu não sei se com você foi assim, mas quando eu comecei, né? Essas ideias de vender cursos, tem muita gente que vende Ah, uns sim. cursos, né? Com a ideia de que tatuador vai ser aquela pessoa que Vai ganhar vai muito chover de dinheiro. gente na sua porta para fazer tatuagem, que você Sim. vai ganhar muito dinheiro com isso, que você vai ser um deus na terra, que as pessoas vão se ajoelhar para tatuar com você, vão implorar e vendem essa realidade. Aí a galera vem para tatuagem, achando que vai chegar aqui e vai largar a Sim. engenharia, vai largar o que, sei lá, qualquer profissão, sei lá, Sim, a maioria do professores, no CLT, né? geral, tem muita gente que vem para tatuagem, mas tem gente que acha que vai ser uma maravilha, que vai ser uma coisa bem simples e fácil, que vai começar e, né?
mas não vai ser. E você, me fala um pouco como foi seu início, foi fácil? Começou já arrasando, fila de gente para tatuar, Não, com teve certeza que teve que não. aumentar o preço para poder conseguir atender todo mundo, como que foi essa o seu início? Me conta aí. Bom, o meu início foi, assim, bem roots, né, vamos dizer assim, bem raiz mesmo. Na minha época não tinha cursos, na minha época, assim, nem tatuador queria ensinar outro tatuador, assim. Uhum, Era coisa que você tinha que conhecer alguém que tinha um pouco de técnica ali, que ia com a sua cara, você ia lá trampar no estúdio para você lavar a biqueira, que hoje em dia o pessoal nem sabe mais o que que é, que eram os bicos de aços, que eram sim. lavados, esterilizados, né. Hoje em dia, graças a Deus, tudo descartável. Mas eu iniciei assim, eu conhecia uma pessoa da área, né, que na verdade foi ele que vendeu o primeiro kitzinho pra mim, que fez minha primeira tatuagem. E aí eu comecei quando eu fiz minha primeira tatu, eu tinha 15 anos, né, então foi meio meio na loucura de menor, assim. E foi esse rapaz que me vendeu as coisas dele anos depois, né, quando eu tinha 17 anos, que inclusive ele tinha desistido da profissão, foi ser DJ e desistiu da profissão. E eu queria muito fazer tatuagem, mas não tinha grana, vim de periferia e tal. E foi perto de um aniversário meu, que minha mãe perguntou o que eu queria de aniversário, e na época um namoradinho meu. E eu falei que eu queria uma maquininha de tatuagem, de qualquer jeito. Não sabia tatuar nada, zero, mas falei que eu queria a maquininha, porque no dia que foram me tatuar, eu achei fascinante aquilo, desenhar na pele, ficar. Eu falei, nossa, que louco, eu queria fazer isso, né? Mas não tinha condição financeira nenhuma. E já estava trabalhando com grafite, fazendo alguns muros, alguns eventos na época. E aí, esse meu antigo namorado aí e a minha mãe se juntaram e compraram o meu primeiro kitzinho de tatuagem pra mim, que foi uma maquininha que foi usada, né, que foi desse tatuador que hoje em dia ele não tatua mais, mas se chama Grafes. E aí eu iniciei sem conhecimento nenhum, assim, tatuando as meninas da escola, em casa, na cozinha de casa, eu só tinha as cores primárias, que Hum. era o preto, branco, amarelo, né. Azul e vermelho, então eu ficava misturando as cores, mas desde daí eu também aprendi que eu gosto muito do colorido, acho que desde esse início, porque eu sempre misturava muitas cores para fazer meus trabalhos. E foi ali que eu comecei, na cozinha de casa, sem estrutura, assim, sem o básico do básico, só com um sonho, assim, né. E as Uhum. coisas foram acontecendo, aos poucos eu fui construindo. Em 2010 abri meu primeiro estúdio sozinha, né, uma portinha mesmo, assim, de um comércio bem simples, de num bairro mais humilde. E aí as coisas ali foram acontecendo, fui criando meu nome, fui criando a minha história, e aí, cobrando muito barato, preço muito popular, eu fui ganhando um nome, e aí sim, depois eu fui conseguindo construir ali um posicionamento para me cobrar um pouco mais caro, para me especializar. Aí que eu fui começar a fazer curso, muitos anos depois. Antes foi tudo muito autodidata, algumas coisas eu aprendia com a galera do grafite de desenho mesmo. E na tatuagem foi aplicando, fui errando muito, já fiz muitos trabalhos ruins também no início da minha carreira, É. e hoje em dia eu trabalho com reforma até, né, eu trabalho ajudando aí a galera que teve os trabalhos ruins aí também, de alguém do início, né. Aham. É, isso é a minha área, você já sabe, né, que é cobertura de cicatrizes com tatuagem. Sim. Na verdade, também eu comecei, inicialmente com tudo, fazendo qualquer tipo de tatuagem, né. Até nos meus estudos, quando eu comecei, a recomendação sempre foi fazer de tudo e depois, a partir disso, você identificar o que as pessoas estão gostando mais no seu trabalho. Ah, E aí sim. eu identifiquei que o traço era um diferencial, todo mundo: "Nossa, seu traço é muito legal, seu traço é muito bonito, então eu quero fazer um traço fino com você". Foi aí que eu comecei a ir para o traço fino, apesar de que sempre gostei de fazer realismo, desde de criança, fazia rosto de Ah, pessoas no papel, sim. pintura em tela, também sempre gostei. Então eu tinha a pretensão de ir para realismo, mas falei: "Vou ceder, né, a minha vontade e Sim. vou começar". Até porque também no início, ninguém vai vir fazer uma tatuagem com você de um realismo sem ver um É, realismo na pele de ninguém, né. E é você também verdade. precisa adquirir experiência, né. Então eu falei: "Primeiro eu preciso dominar um bom traço, e preciso também dominar uma boa sombra, para depois começar a ir para o realismo, né". E aí quando eu comecei eu também fiz o hoje eu também trabalho com realismo, né, apesar de traço fino, mas com a cobertura de cicatriz eu misturo tudo, realismo, fine Sim. line, misturo as técnicas, pontilhismo às vezes também, porque o meu objetivo maior é cobrir uma cicatriz, então o que for melhor para cobrir uma cicatriz eu faço, né. Só Legal. evito os estilos mais assim, maori, tribal, né, até É, porque meu público também a maior parte é mulher também, né, assim como é o sim. seu. Então a mulherada prefere um traço mais fino, né, coisas mais delicadas, não gosta de coisa muito pesada, como na maioria das vezes os homens preferem, né. Então eu vim para essa área também de cicatriz, né, e no início também foi um pouco mais difícil, mas
fui construindo também o nome também, assim como você, né, de ter conhecimento, né, e estudando muito. Eu sempre fui de estudar muito. Eu falo para as pessoas assim que eu tenho um problema, eu tenho um vício. Eu tenho um vício de Bom, estudar esse vício é e bom. testar e colocar em prática para ver se funciona, né. Eu vejo uma ferramenta nova ali, espera aí, deixa eu testar isso aqui para ver se funciona. Aí foi aí que eu criei uma tal de simulação de tatuagem. Na tatuagem eu criei um processo que eu nunca vi ninguém fazendo, né. E de fato, assim, fui pioneiro nisso, né, que é a simulação real de uma tatuagem. Porque eu já vi o Faria, né. freehand com caneta azul, vermelha, né, um desenho criado na pele, mas como se fosse um decalque ali, né, não é ela não tem característica de uma tatuagem real. Já no caso, eu pensei nisso, porque eu atendo muita mulher que vai fazer uma tatuagem só para cobrir uma cicatriz. E aí nesse aspecto eu pensei: "O que que eu posso fazer?", porque elas não sabem como vai ficar, será que é legal, será que não é? Aí eu falei: "Espera aí, vou fazer e se eu fizesse por que que os tatuadores não fazem um desenho direto na pele, você vai fazer uma tatuagem colorida, você pega as canetinhas coloridas e faz colorido. Ah, vou fazer uma preto e branco, por que que eu não uso caneta preta? Por que que ninguém usa caneta preta na tatuagem? Aí eu fui estudar mais e pensando: "Ah, porque eles não usam porque na hora de fazer o traço com a caneta preta, você confunde o traço da caneta Sim. preta, porque eles já fazem na pretensão de tatuar". Aí eu falei: "O que que eu posso fazer para resolver esse problema?". Aí eu falei: "Bom, resolvi". Aí testei com as caneta preta, deu certo, opa, funciona também, com a caneta preta. Aí eu fui além, peguei com tonete, passo com tonete no álcool para dar uma Legal. esfumaçada, quando eu preciso de uma sombra no desenho. Aí comecei a usar técnica diferente, caneta mais fraca para também sombra, uma caneta nova com um tom mais forte. Fui fazendo tudo É isso. tipo uma pré-visualização antes, assim, Sim, né. porque o pessoal não Legal. entendia. Aí eu peguei e falei: "Vou fazer isso daí", porque a pessoa consegue enxergar antes. Só que aí eu também pensei num detalhe importante, que Do você deve tempo, né. saber, Do você também, tempo. como tatuadora, deve passar por isso. Uhum. Você vai lá e perde todo um tempo criando a arte para alguém, É. e a pessoa vai lá e tatua com outra pessoa, É, né. Isso é um grande problema também. Aí é. eu falei: "Eu Tem preciso essa. resolver isso também". Aí eu falei: "Não, Sim, bora, vamos lá, o que é que eu vou fazer? Bom, eu vou cobrar um valor por a sim, simulação, justo, bem só que justo. também se eu cobrar, as pessoas não vão querer fazer uma simulação. Pra que que eu vou fazer se ele pode fazer direto? Eu confio no trabalho dele, eu vi no Instagram, ele faz um trabalho bem feito. Então eu quero fazer direto, não quero fazer simulação. Aí eu falei: "Não, eu também a ideia é fazer uma simulação". A simulação para mim é uma forma de treinar mais na pele da pessoa, É, de fazer o desenho uma vez e melhorar ele na próxima vez, né. Então ele é uma série de coisas, eu vou ser pago para treinar na pele da pessoa, interessante, entendeu? bem legal. E aí eu falei: "Vou fazer a simulação e vou cobrar um valor. Só que tem um detalhe, se o cliente retornar até 30 dias, aquele valor que ele pagou na simulação vai entrar como desconto no valor final da tatuagem. Eu incentivo ele a retornar até 30 dias, Sim, para ele não bacana. passar do prazo. Dou um prazo também para que ele não faça isso, porque geralmente as pessoas também, o que que eu pensei? As pessoas às vezes quer fazer de qualquer jeito e não pensam muito. A simulação foi diferente, ela vai para casa, vai no espelho, vê a tatuagem no corpo, coloca um biquíni, porque geralmente a cicatriz incomoda mais é a abdominoplastia. Coloca um Sim, biquíni, uma roupa e experimenta. E aí eu achei muito interessante. E aí o que eu tô te falando é isso, eu sempre fui curioso para isso, de testar, experimentar. Por que que ninguém faz? Por que que é se eu legal. fizer, será que vai dar certo? Aí eu fui testando, deu super certo, né, e hoje grande parte das pessoas só vem por causa da simulação. Fala: "Só fui Nossa, tatuar com você bacana. porque você faz a simulação antes". E muita gente que não tem tatuagem, que levou a vida inteira por causa de preconceito, uma série de Sim. coisas, né. E você, já passou por alguma coisa assim também, de criar uma coisa nova na tatuagem, uma coisa que você viu que ninguém estava fazendo, mas você poderia fazer diferente? Bom, assim, acho que o que foi o início, assim, não foi bem uma criação, né, já tinha 2 estúdios femininos, tinha um Uhum. em Santos já, né, e outro em São Paulo. E aí eu vim e trouxe para o ABC. Na época, né, eu fui a uma das pioneiras aí que criei o estúdio feminino, hoje em dia muita gente trabalha só com o público feminino e tal. E deu super certo também, eu acho que o que você falou, era lá no início, né, da disciplina, por exemplo, eu sempre levei muito a sério o meu lado empreendedor, até mais do que o artístico, eu acho. Então isso chamou muita atenção, porque nós tatuadores somos um pouco desconhecidos, assim, ainda mais a galera mais artística de tipo marca, desmarca, não tem aquele compromisso, não tem aquela coisa. E eu sempre tive isso muito sério, assim, né, tipo, se eu marquei, eu vou, enfim, meu trabalho já tem incluso o retoque, né, incluso, é gratuito, porque eu quero que a pessoa fique plenamente satisfeita por anos com aquele trabalho ali.
E foi um pouco dos diferenciais que são criados no dia a dia, que é o atendimento diretamente com a cliente. Uhum. Então, tipo assim, a gente acaba tendo uma afinidade alta, porque eu demoro bastante para tatuar, que eu gosto de tatuar por camadas, para não agredir muito a pele da pessoa. Então a gente acaba criando vínculos que são levados ali, né, são levados por muitos anos. Tanto que eu tenho clientes de 20 anos atrás, que traz amigas, traz mãe. Quando eu atendia masculino também, até hoje também, eles indicam pessoas para mim, família sempre fala: "Não, só vai tatuar se for com a Déia e tal", porque eu confio nela. Uhum. Então são coisas que foram criadas ali, são detalhes do dia a dia que foi construindo mesmo. Ah, bacana. E outra coisa também importante, que eu acho que até para os tatuadores também que estão nesse mercado também, né? É uma coisa que eu também, que eu falei que eu sou muito curioso e gosto de aprender, quando eu vim para tatuagem, eu não sabia de onde que vão vir os clientes. Era uma preocupação que é vendido que não precisa dessa preocupação não no início, né? Você não precisa se preocupar com o cliente, eles vão vir por indicação, um vai tatuar e vai chamar o amigo, o parente, né? E aí a gente cria toda aquela expectativa achando que é dessa forma, né? Que realmente é um mercado assim, só que eu comecei a estudar tatuadores também no início, pessoas principalmente que estavam começando na minha frente, vamos supor, um ano na minha frente. Eu, Sim, eu sempre tive meta de acompanhar pessoas que tivessem um ano, 6 meses, um pouquinho na minha frente, sim. porque eles estavam recentes também. Então as E quantos dificuldades deles anos você tem de eu tatuagem? comecei em 2019, né, Ah, recente e até. profissionalmente em 2020, então não faz muito tempo não, né. E só que aí quando eu vim para tatuagem, eu queria ter uma experiência comercial primeiro, então fui Sim, trabalhar numa empresa de telecom, uma das maiores do mundo aí, né, e fiquei como vendedor por um período de 3 anos, depois fui para supervisor de vendas, né. Ajudei legal. também a criar o sistema da empresa, aí por eu ter conhecimento, facilidade com o sistema, também treinei equipes da própria empresa, o pessoal que treinava os vendedores novos, tinha um treinamento comigo, né. Ajudei Legal. a criar sistemas da empresa também, então eu tinha essa facilidade de ter esse conhecimento dos processos, né. Então foi por isso que eu trouxe para a tatuagem também. Então, na tatuagem, como eu trabalhei na área de vendas, né, prospectar clientes, ter clientes, eu comecei e falei: "Como que eu posso fazer isso na tatuagem, né? E se não tiver Legal. cliente, por onde que eu começo? Por onde eu vou achar essas pessoas, né?". E aí tem essa dificuldade que eu não entendia muito bem. E eram vendidos cursos, né, os cursos geralmente vêm de uma facilidade que você acha que Sim, tudo é perfeito, né, no mundo da tatuagem, não tem dificuldade, você vai ter sempre clientes, né, você vai arrasar e vai vir muita gente, vai vir gente de todo jeito, você pode cobrar, sei lá, um absurdo, 6.000, 10.000 no início, né, já falam isso: "Ah, você vai vender", ah, eles sim, vendem uma ideia já no início para você falar: "Ah, eu vou conseguir vender uma tatuagem por isso, por aquilo", e não sabe que existe uma caminhada muito longa até chegar lá, né, e é sim, vendido com uma facilidade. Foi aí que eu pensei nos anúncios online, eu comecei a estudar sobre os anúncios, né, aquele anúncio básico do botão turbinar, impulsionar no sim. Instagram, e aí eu comecei pelo básico. Quando eu estava na empresa anterior, nessa ser tatuador, eu sempre gostava de começar pelo básico primeiro. O que que eu posso aprender aqui e colocar em prática? Aí eu aprendi sobre os anúncios, comecei a estudar o básico. Fiz um anúncio uma vez que eu não sabia fazer direito, que foi para o Brasil inteiro. Veio gente do Ceará: "Ô, vou Caramba, vai marcar uma tatuagem fazer com você". Aí eu falei: "Ah, espera aí, calma aí, eu vi seu número aqui não é do se você é do 11, né?". Falei: "Não, é sou". Eu falei: "Não, eu sou do Ceará, não dá pra fazer não". caramba. Aí eu comecei a vir gente do Brasil inteiro, falei: "Não, calma aí, tem alguma coisa errada aqui". Mas o importante é fazer, né. Sim, Na parte de testando. empreendedorismo é usado muito assim: erra logo para você aprender, Sim, entendeu. sim, faz Quanto mais rápido parte. você errar, mais rápido você aprende. Se você não fizer nada, você não aprende nada. Foi aí que eu comecei com os anúncios, com impulsionar, e todo mundo falava contra o impulsionar, dominei o impulsionar, fiquei uns 2 anos só no botão impulsionar, vivi Legal. de lá pra cá só vivo da tatuagem, não fiz mais nada, né, Sim, consegui dar conta de tudo, né, isso foi muito importante pra mim. E depois eu aprendi sobre o gestor de tráfego, né, que hoje atualmente se chama Meta Ads, né, que é os anúncios do Instagram e do Facebook. Então eu dominei isso também, né, hoje em dia eu dominei legal. essa parte de fazer anúncio: "Ah, eu quero aparecer para quem faz aniversário, não, vou aparecer só para quem mandou uma mensagem para mim, eu vou aparecer só para quem salvou minha tatuagem". Aí salvar é muito interessante, né, porque eu falo para os tatuadores assim, que todo cliente às vezes acha que todo tatuador é igual, que não tem diferença nenhuma de um tatuador para o outro, na cabeça deles. É, mais ou menos. Só que aí eles vão lá e salvam, né, a Sim, publicação, por quê? Se ele encontrar um tatuador num estúdio qualquer, ele vai lá e leva a tatuagem que ele viu sua sim, para alguém sim, fazer, achando que todo mundo consegue fazer aquele trabalho da mesma forma que você. E a gente sabe sim, que não é real, né. Mas sim, as pessoas acreditam que é. E aí eles salvam no botãozinho ali ou printa a tela e leva, né. sim. E aí por isso que eu falo sobre os anúncios, né, que eu não gosto muito de anunciar a tatuagem, finalizada.
porque para um público novo, porque geralmente eles vão printar e pronto, esquece de Ah, você. sim, Eu sim. prefiro anunciar às vezes um decalque, a pessoa, ó, Pra te veja o seguir, né. resultado final lá no meu perfil, a pessoa vai lá e foi aí que eu Ah, aprendi a legal. fazer esse jogo de marketing de atração. Só que no início eu não vinha muita gente, né, porque eu não tinha muita postagem, não tinha muitos seguidores, então o pessoal desacredita. Será que é real? Será que ele é bom mesmo? O que que eu fazia? Eu mandava vídeo para as pessoas que me curtiam uma foto Legal. minha, eu comentava, fazia um vídeo assim, ó: "Olá fulano, tudo bem? Eu vi que você curtiu uma tatuagem minha, eu que só tô aqui para te agradecer mesmo, muito obrigado por ter curtido, e se quiser ver mais uns trabalhos meu, vai lá no meu perfil e tal, e Ó, muito legal. obrigado". Pronto, isso ninguém fazia na época, né. Comecei a Sim, fazer umas coisas diferentes e deu super certo, né, começou a dar certo, só que eu sabia que no início tem que ser raça, tem que trabalhar dobrado, você tem que se é. entregar, você tem que fazer o que ninguém faz. Se quiser ter um resultado igual ou diferente, tem que fazer o que ninguém faz, né. Foi aí que eu comecei, e aí eu aprendi os anúncios online, né. Hoje é o que eu uso para atrair os clientes. Vou para o Rio de Janeiro, uma cidade Legal. pequena como da Bahia, uma cidade ali da região do interior da Bahia, Irecê, que tem poucos habitantes, consigo fazer pessoas ali. Teve uma cliente que foi de Salvador, 450 quilômetros, para ser atendida por mim lá no interior da Bahia. E isso por causa dos anúncios que eu faço, né, então aprendi a Sim, fazer isso, né, de forma, assim, bem mais tranquila hoje, antigamente era mais difícil, né. E gente do Acre, de BH, legal. aqui de São Paulo, região inteira também. E aí eu queria saber de você também, e você, como é que você faz? Como você fez no início para ter clientes, né, como você fazia, qual que era a estratégia que você usava, e qual a estratégia que você usa hoje também? Então, o meu início, como foi bem raiz mesmo, assim, foi esse lance que vendiam, mas deu certo por um tempo quando eram poucos tatuadores, né, que era o lance realmente da indicação, Uhum, tinha bastante indicação, e realmente como tinham poucos tatuadores, eu por ser mulher também foi já um diferencial cedo, porque tinham poucas tatuadoras na época que eu iniciei. uhum, Então meio que se vendia mesmo, assim, né, na época a gente nem usava muito internet, tinha Fotolog, Flickr, então tipo, o máximo era o Orkut, né. uhum, Então quando eu iniciei era mais assim mesmo, boca a boca, era muito, assim, propaganda de flyer que a gente fazia, essas propagandas mais antigas, mas super funcionavam, porque tinham poucos profissionais, ainda mais poucos que se destacavam, né. uhum, Hoje em dia com o marketing, né, absurdo que fizeram de cursos, essas coisas e tal, que veio o coach, né, para o lado da tatuagem. uhum, Então meio que sobrecarregou mesmo, né, a nossa profissão, assim, e eu vejo que me prejudicou até quem já está muitos mais anos na área, mas eu vejo que isso é um problema, assim, de muitas profissões, não só da nossa, né. uhum, Muita galera vai para o marketing digital, para outras áreas também, pelo sonho, né, pela ilusão do dinheiro, porque é uma ilusão, né, porque se consegue sim ganhar dinheiro, conquistar as coisas, mas isso é com um trabalho consolidado, um posicionamento construído. Ninguém vai conseguir ganhar milhões com tatuagem da noite para o dia, nem quem está há tantos anos assim também conseguiu, porque venderam uma imagem de ilusão, né. Foi isso que foram vendido, principalmente para a galera mais nova que entrou, mas o que eu vejo é que a gente tem que estar sempre se reinventando, né. Eu tenho que eu tive alguns problemas, você falou no início, né, emocionais, que às vezes a gente não consegue e tal. Eu tive até essa fase um pouco, que me atrapalhou um pouco na minha vida, o meu emocional. Mas já tô, né, trabalhando para isso, para mim realmente procurar algo para se reinventar, porque é uma arte que eu amo muito, né, fazer a tatuagem e tal, já me segue há tantos anos, assim, comigo, mas eu vejo que ficou muita gente fazendo a mesma coisa, enfim, né, tá um lance profissional, assim, sobrecarregado mesmo, nosso mercado, né. uhum. E eu usei impulsionamento um tempo, tive bons resultados também, eu acho que eu não estudei tão a fundo quanto você, como fazer e tal, mas deu super certo. Eu Hum. fui, fiz e deu certo, assim. Uhum, Mas eu acho que lógico, né, se você tem mais conhecimento, você tem mais resultados ainda. Mas é um lance que funciona, mas eu acho que não funciona tão bem hoje como já funcionou. Não sei, mas pelo menos para mim acho que não tem funcionado tão bem como, no início, né, que apareceu essas ferramentas, porque hoje em dia todo mundo está usando as mesmas ferramentas, né. uhum. É isso que eu vejo no nosso mercado. Sim. É, realmente, assim, na verdade o que acontece, assim, fica um pouco mais difícil, porque, assim, os anúncios cada vez mais vão ficando mais caros, isso é fato. Sim, Porque se mais gente está anunciando, né, eles precisam cobrar mais caro, até porque é um leilão nos anúncios, né, que é feito. Por exemplo, a pessoa está ali vendo os stories, o Instagram não pode turbinar o seu stories, seu feed e seu reels de anúncios, senão a pessoa vai largar tudo. sim. Então a ideia da rede social sempre foi e sempre é, a fofoca.
no modo É. geral mesmo, resumindo, né? Sim, fofoca A dá rede certo. social é fofoca, é fato, né? É Sim, interação social e é mostrar a vida das pessoas, é a fofoca à tona ali. Vou ver o que que a Teia tá fazendo hoje. Olha lá, tá tomando um cafezinho no estúdio. sim. É uma forma de fofoca, só que você se entrega pra fofoca, é mais ou menos isso. Mas a ideia da rede social é essa. E aí imagina que você tá vendo um monte de anunciante. Compre meu produto, faça isso, tatuagem 3 por 150, isso, aquilo, não sei o que lá, faça isso, compra aquilo, compra isso, livro, não sei o que, minha mentoria. Aí vai chegar um momento que você vai se cansar da rede social e você vai sair. Então a ideia Sim, deles é manter as pessoas. A ideia da rede social é manter as pessoas focadas na rede social, não tirar as pessoas de lá. Então, o anúncio, se ele for mal feito, ele tira as pessoas ao invés de mantê-las ali, né? Então, por isso que eu falo muito assim, né? Agora eu tô com a. Comecei agora com um projeto novo também, de mentorias boa. para tatuadores, workshop de anúncios, né? Para tatuadores também. E eu falo assim: conhecimento é poder, É, né? sim, Então, assim, eu falo que é poder mesmo. Até o Steve Jobs falava, né? Sobre essa questão de conectar os pontos. Você tem um conhecimento lá do seu início, alguma coisa que você conheceu, só que aí você tem uma coisa nova para fazer lá na frente, você conecta os pontos e cria algo novo, né? Que ele sim. fala sobre a datilografia, o teclado, né? Que ele colocou no Macintosh depois. E na tatuagem eu falo sobre isso também. Até na tatuagem tem uma coisa que conecta muito esses pontos, né, para mim. Quando eu era criança, eu treinava as crianças faziam umas brincadeiras, a gente fazia uma brincadeirinha que eu criei na época, faz um rabisco qualquer com a caneta e transforma isso num desenho. Hoje eu vejo uma Legal. cicatriz, eu lembro daquilo, né? Falo, caramba, olha só, tô usando aquela mesma experiência de um rabisco transformar num desenho na tatuagem, né? Que você pega uma cicatriz às vezes, tem um desafio de transformar aquilo. Como que eu posso encaixar aqui para que isso não fique visível depois? Como que eu uso o tom dessa cicatriz a favor do tom que eu preciso na tatuagem? Então, é um joguinho ali que você vai aprendendo, né? Sim, E então, assim, esse negócio dos anúncios, eu aprendi muita coisa sobre os anúncios, né? Hoje eu não abro mão dos anúncios. Eu vejo que é uma das. Eu tô dormindo, o Instagram tá trabalhando para mim. Eu tô trabalhando, o Instagram tá trabalhando para mim. Então, eu aprendi muito sobre os anúncios online, que é uma forma muito boa de prospectar e trazer clientes para o estúdio, né? Eu falo que às vezes assim, a gente tem como. Se tem gente lá onde a gente quer chegar, é possível chegar lá. A gente só não sim, sabe o sim, caminho às vezes, né? O caminho sim. correto, né? E esse era um problema quando o pessoal vendia o curso. Todo mundo falava que tinha uma agenda de 6 meses. A galera, uma agenda de 1 ano, 6 meses, né? E aí eu falei, caramba, como é que eles conseguem isso, 6 meses? Só que aí eu olhava alguns perfis desses tatuadores que vendiam cursos, né? E não tinha nada postado. Só falava que tinha uma agenda. Como que a pessoa não posta, então, se ela tá tatuando o tempo todo? Sim. Aí eu me desfoquei desse negócio de agenda Em 6 lotada. meses, trabalha uma vez por semana. Eu posso ter uma agenda lotada de uma vez por ano também, né? Você Se for tatua nesse uma vez por caso, mês, você vai ter 6 meses de agenda. exatamente. Mas aí não era o que era vendido também. A pessoa Ah, falava que tinha sim. todos os dias, né? Se Tô fosse isso, tô estava certo, né? brincando, mas eu acho que era isso que acontecia, na verdade, né. Exatamente. Então vendia uma realidade que eu falei: "Caramba, como que eles conseguem isso, né?". Só que eu me desafiava a tentar achar um método para mim que funcionasse, né. Sim, Mas é difícil, assim, você olha ali, caramba, aí eu parei de me preocupar com agenda lotada, falei: "Chega de negócio de agenda lotada, minha preocupação é o quê? Tem cliente? Tá tudo bem. Tem um cliente só agendado? Tá ótimo. O importante é sim, ter gente movimentando a minha agenda e que a minha meta seja batida, não a meta dos outros. Eu não posso viver a vida sim, tentando viver uma vida que os outros querem, né, olhando na rede social, tatuador com não sei quanto ali, ganhando por mês, faturando horrores, né, dizendo eles, né, não sei se é verdade, que ninguém mostra, só fala. sim. Então, para mim, eu quero Uhum. fatos, né. Então foi aí que eu me desapeguei dessa ideia e comecei a focar no meu trabalho mesmo e focar em mim mesmo, né, porque as pessoas se perdem, às vezes, se cobrando muito. Sim, Às vezes as pessoas pensam que: "Ah, eu não sou bom o suficiente, porque o outro lá tá muito na frente, tem muito cliente, eu não tenho, então meu trabalho não é bom". E nem sempre é assim, às vezes existe uma invenção mesmo do outro lado, ou às vezes a pessoa estudou um pouco mais, ou a outra não estudou, né, tem uma série de coisas, o né. marketing também, né. Eu Uhum. sempre digo que, às vezes a pessoa tem um trabalho similar com o seu, ou um trabalho até inferior, mas ela vai ter, mais reconhecimento se ela tiver mais marketing mesmo, né. Sim, Então tem que investir em marketing mesmo, eu acho que o segredo de todas as profissões, até a gente se vender como um profissional em uma empresa, é o sim, marketing mesmo, né. exatamente. E você já fez algum curso? Já teve alguma, vamos dizer assim, experiência ruim com algum curso? Não precisa falar o nome da pessoa, mas, né, que a gente sabe que Olha, rolou muita coisa aí no meio da tatuagem, né. sim, já tive vários cursos, assim,
depois, né, tipo, da minha época muito raiz, assim, depois que foram vindo os workshops mesmo, já fiz bastante, já fui em masterclass também, com muitos profissionais de alto nome ali. Mas, assim, os cursos que eu mais gostei não foram diretamente de tatuadores, foram de desenhista mesmo, né. E agora tá me fugindo o nome dele, mas ele é bem foda. Mas Ah, eu vou lembrar o nome dele aqui já. aham. E tenho, assim, fiz curso até com, né, essas pessoas famosas que venderam, coach da tatuagem, e pra mim, por incrível que pareça, foi muito bom. Uhum. Foi muito bom pra minha carreira, sim. E eu falo assim, só te cortando rapidinho, Sim. eu sempre falo para as pessoas: "Você sempre aprende com todo mundo, até quem faz errado, porque você vai aprender o que não fazer também". Então É, você aprende com todo mundo, até sim, o que está sim, fazendo da forma errada, você aprende uma coisa ou outra com ele, você vai aprender. Então você aprende das 2 formas, né. Uhum. sim. É, eu fiz presencial e fiz online, né, esse curso aí que a galera e tal. Mas eu acho assim, depende do que você vai tirar. Para mim foi muito bom, sim. Eu Sim. acho que foi um divisor de águas até na minha carreira. Fiz o curso presencial em 2018 e em 2020, na pandemia, eu fiz o online. E para mim serviu bem, sim. Eu acho que o lance do marketing, até que eles ensinavam a aplicar, foi legal para minha carreira. Mas é o que eu falo, tipo, entrou muita gente de fora com essa ilusão e aí sobrecarregou a profissão. Mas eu acho que o curso em si não era ruim. Uhum. O que foi ruim foi a promessa que veio depois, porque eu acho que eu fiz bem no início ali, que eram mais para tatuadores mesmo, não era para chamar quem não era. Sim. Era um curso profissionalizante para os próprios tatuadores. Então foi bacana, assim, para mim. Já fiz um curso muito bom também de traço fino com a Carla Crisper, que me marcou bastante, né, que ela tem um traço muito bonito, enfim, é uma excelente profissional aí da área do fine line. Bom, não sei se eu posso dizer nomes ou não, né. Se for positivo pode, só os O negativos que positivo não. pode? Você já sabe, né, se for para o ar, Sim, esse sim. negócio de rede social agora, Ah, de sim, processo, qualquer sim, coisa que você sim. fala, né. Bom, podem até me julgarem ou não, mas gostei do curso da Renata Jardim, para mim Sim. foi bom, né, muitos não foram, mas para mim a experiência foi boa. Enfim, depois o que aconteceu lá na frente eu não acompanhei muito, porque, enfim, estava ocupada, mas para mim foi bacana sim. Também tive já masterclass com o Chico Morbeni, uma galerinha muito boa aí. E inclusive eu quero lembrar o nome do desenhista, que eu fiz a masterclass e fiz curso online com ele também na pandemia, que também mudou muito o meu trabalho. Então, você falando enquanto você não lembra o nome, Uhum. Renata Jardins, né, por exemplo. Eu também aprendi muita coisa com ela, eu não fiz o curso dela pago, eu fiz o gratuito. Ah, sim. Mas, eu sou sempre aquela pessoa que eu sempre enxergo o que eu extraio o que é bom daquilo, né. Eu não olho Sim, muito o que os outros estão falando. Ah, mesmo que falassem mal agora, se eu me interesso, eu não tô nem aí, eu vou lá e faço mesmo. Mas sim, eu gostei bastante do que eu vi dela, aprendi muita coisa com ela também, sim. né, e inclusive teve até um evento aí de uma empresa que ia entrar no meio da tatuagem, que eu não vou falar o nome, né, mas Ah, rolou sei. rumores, uma série de coisas, o pessoal falando que era marketing agressivo, né, mas eu Uhum. estudei e analisei até o perfil, a forma que a pessoa fez, né, eu acho legal. É que nem eu falei, né, a gente aprende coisas às vezes do que fazer, o que não fazer, Sim. ou também usar aquilo de uma forma diferente, né, pegar aquele conhecimento e trazer para um outro aspecto diferente. O problema é que as pessoas só param para criticar e reclamar de tudo. Hum. Mas ninguém faz nada, né. Às vezes as Sim. pessoas ficam reclamando, achando problemas por aí, mas e você, vai fazer o quê? Né, é igual a agenda. Agenda, o cliente foi, marcou, não veio. Tá, bom, vai ficar reclamando do cliente? Não, o que que eu posso fazer para resolver isso? Vou colocar um sinal maior, vou conscientizar, vou criar um formulário, vou fazer o quê? Eu sempre penso assim, não a gente tem que saber lidar com aquele que acontece. E não jogar isso para as pessoas, né, mas assumir a responsabilidade. O que que eu posso fazer para resolver isso. Não assim, o que é que o outro pode fazer para resolver isso. Não, não vai, isso É. está fora do nosso controle. O que está no nosso controle a gente faz, não está, a gente infelizmente tem que ignorar, né, e focar no que a gente tem controle, né. É, ver como uma oportunidade de solucionar o problema, senão ele Exatamente. vai crescer, se ficar só focado nele, vai só Sim, crescer, vai né. crescer. Exatamente. Então, assim, sobre esses cursos é isso, eu acho que é uma coisa que tem explodido bastante. Muita gente que também não é da tatuagem, mas tem gente que não tatua também, que eu vi uma forma de falar, né, que eu achei interessante nos cursos também, e eu gosto de sempre aprender. Eu se quando eu tenho tempo, todo curso para mim é válido, não importa quem que é, quem que não é, eu gosto de analisar e Sim, estudar para entender, nossa, né, veja para entender
o que que a pessoa explica, o que ela ensina, o que que eu posso trazer. Às vezes nem vou usar muita coisa, mas dá uns insights, umas ideias, me traz uma ideia boa, nova. Eu falo, vou colocar isso aqui em prática, né? E E funciona, geralmente funciona. funciona, né. Lembrei o nome do Ah, artista. lembrou? Não Ah, vai passar em perfeito. branco esse. Grande artista Charles Labesso. Ah, Nossa, sim. grande artista. Ele Ah, esse é sim. Você mudou minha concepção pelo desenho e aprendi muito, muito, muito. Na época da pandemia eu fiz curso com ele online, testei no grafite, depois fui testar na tatuagem as técnicas, e para mim foi um dos melhores cursos que eu fiz aí, e tive a honra de conhecer ele na masterclass aí também, de muitos anos atrás do Tatuí, que depois tive alguns outros encontros também que a gente se encontrou. É um grande artista. Eu já acompanhei bastante Esse o foi desenho o dele, é melhor bom sim. curso que eu fiz, foi com o Charles Eu já Labesso. fiz alguns com ele também, esses pelo YouTube também, né? Sim, Eu sim. achei bem bacana mesmo. Desenha muito bem, né? Sim, e agora acho que ele tá tatuando também. É que faz um tempinho que eu não vejo algumas coisas dele, mas eu acho que ele entrou pra tatuagem e já estava Uhum. arregaçando, assim, na pele artificial. Imagine Na quando pele for humana, na né? pele mesmo, porque se quiser, tô aqui também. Porque ele tem um trabalho excepcional. É, sim, sim, eu já vi os trabalhos dele, é muito bom mesmo, muito, muito Você espetacular, que gosta de realismo, então, né? não é? Então, sobre o que eu estava te falando dos insights que a gente tem Uhum. às vezes de ver um curso ou outro, né? Por exemplo, eu tinha um problema de que é real para todo mundo. O Instagram ele só mostra geralmente para as pessoas que interagem recentemente com você. As pessoas antigas ficam esquecidas. Sim, Né, isso é padrão. O algoritmo ele trabalha muito em prol disso. E eu falei: "O que que eu posso fazer para resolver isso?" Porque a minha agenda, eu tenho clientes que vêm de 1 a 3 meses, né. As pessoas me conhecem, já vêm, então esse público é sim. muito bom, eu gero muita confiança para eles, e eles vêm, isso é excelente para mim. Mas como que eu faço para alcançar as pessoas antigas? Foi aí que eu tive uma ideia, comecei a estudar sobre isso, ver cursos, né, e perguntava também nos cursos para ver se a pessoa tinha alguma ideia outra, né. Ninguém tinha ideia clara, mas aí eu falei: "Espera aí". Aí eu fui estudando o Meta Ads e vi lá que tinha uma ferramenta de anunciar só para quem te segue. Só que essa Ah, ferramenta é legal. nova, né, você anuncia só para quem te segue. E aí eu descobri também que tem uma forma de excluir alguns públicos, eu posso excluir quem eu não quero que veja. Olha, E aí eu legal. excluí as pessoas que interagiram comigo em 1 ano, porque o Instagram só permite excluir Ah, ou sim. incluir pessoas que interagiram em 1 ano com você, nos anúncios, né. Eu excluí essas pessoas e anunciava só para quem me segue, mas há mais tempo, mais do que 1 ano. E com isso eu Legal. atingi pessoas antigas para vir fazer novos trabalhos comigo. Então foi uma solução que eu achei durante um curso, que, a pessoa não tinha muita prática com a tatu, né, mas nessa de ouvir ali, eu tive uma ideia bem bacana de Sim. e isso foi vindo para outras coisas também, aprendi a fazer anúncio para quem não me segue e excluir quem me segue. Oh, Por legal. exemplo, você quer Só anunciar só para pessoas quem não te novas. segue, só pessoas novas. Então tem uma série de coisinhas, anunciar só para quem tem muita grana, só para quem é empresário, só para quem mora no bairro específico, para quem viaja com frequência, pessoas que fazem aniversário no mês, só vai ver quem faz aniversário no mês. Pronto, você anuncia só para essas pessoas. Então, nesses cursos, fui aprendendo muita coisa sobre isso. Eu tô vendo bastante coisa agora também sobre a área de estética também, É, né, legal, uma área que é boa. um público muito parecido com o meu é estética Aham. reparadora, né, que é cobertura de cicatrizes. Então é isso, eu fui tentando me aprofundar mais nesses detalhes para aprender. Então, quando eu tô te falando assim, eu sou muito curioso, né. Falei: "Será que isso aqui funciona?", né, às vezes eu pego o meu celular, aí eu tô na rua, assim, eu pego o celular e começo a fazer um vídeo. Que nem eu te falei, o pessoal que clica no botãozinho lá de salvar, eu criei um anúncio só para eles. E aí eu anuncio só para Legal. quem salvou minha tatuagem. Clicou no Sim. botão salvar, vai ver a minha tatuagem. Aí eu Legal. vou lá na rua e falo assim: "Ó, eu quero falar com você, que acabou de clicar no botão aí de salvar minha tatuagem, né. Eu queria colocar algumas coisas aqui pra você. Primeiro, nem todo tatuador é igual, toma cuidado, não vai Sim. escolher qualquer pessoa pra fazer uma tatuagem. Escolha um profissional que entenda, né, do assunto, do estilo. Nem todo profissional assim não critiquei ninguém nesse anúncio, Ah, assim, sim. diretamente, mas também orientei e não vendi nada. Só orientei a pessoa, Sim, e é um dos sim. anúncios que mais funcionam pra mim, esses Olha, anúncios de legal. orientação. Que você aparece, por exemplo, a pessoa te mandou uma mensagem no WhatsApp, ou mandou uma mensagem no Instagram, ou acessou seu site da bio, o link da bio, você anuncia só para ela. Por exemplo: "Ah, espera aí, deixa eu falar com a pessoa. Ah, eu sei que você mandou uma mensagem para mim". Por exemplo, você pode anunciar para quem te mandou a mensagem nos últimos 30 dias. Ah, Então você já legal. pode ir direto: "Oi, tudo bem? Eu vi que você mandou uma mensagem esse mês para mim e não tá aqui ainda tatuando comigo. Por que que você não tá aqui ainda? Eu quero saber. Me Ah, manda uma legal. mensagem aqui". É o Então que é mais direto, né, a pessoa se conecta mais, né. sim, porque Legal. aí eu gosto de ser bem natural, por isso que eu te falei, eu vou testando tudo, para ver se funciona, como que as pessoas reagem, se é legal esse tipo de anúncio, se funciona bem, né. Então eu vou testando tudo. Às vezes eu vou fazendo uma coisinha ou outra. O que eu mais gosto de fazer, que é para atrair pessoas novas, né,
é aquele que eu posto o decalque, né? Você posta só o decalque ali e fala: acabei de postar essa tatuagem finalizada no meu perfil. Pronto, só isso, só essa Legal. frase. A pessoa que vê aquela tatuagem vai falar: será que esse cara é bom mesmo? Será que ele fez uma tatuagem legal? Porque quando eu estudei lá atrás, eu queria entender como mexer com a curiosidade das pessoas, como fazer com que elas se atraíssem pelo meu conteúdo e visitassem meu perfil. Falei, foi uma forma que eu encontrei. É E legal. hoje, por exemplo, o anúncio ele é muito caro, mas para mim sai muito barato, justamente por causa disso. Porque assim, lembra que eu falei que a rede social ela é uma ela quer manter o usuário ali, não quer expulsar. Um anúncio ruim expulsa as pessoas. Um Sim. anúncio bom atrai. Quando eu faço um anúncio para que a pessoa visite o meu perfil, eu estou mantendo ela no Instagram e estou atraindo mais gente para o Instagram. Então, o Instagram entende que meu anúncio é bom, consequentemente, ele vai mostrar para mais pessoas pelo um custo menor. E nem sempre quem anuncia com mais dinheiro Ah, tem mais entendi. gente visitando o perfil. Por exemplo, eu posso anunciar R$ 50, uma pessoa que anunciou 500 tem um resultado pior que o meu. Caramba. Porque o meu anúncio é muito melhor do que o dela. Ou seja, o objetivo da rede social foi atingido pelo meu anúncio. Eu estou atraindo as pessoas. Por isso também que quando você coloca um anúncio para a pessoa ir para o seu WhatsApp, é diferente de um anúncio que você coloca para visitar o seu perfil. Ah, sim, para manter Entendeu? ela dentro da rede, né. Exatamente, o custo ele é bem menor. Então foi aí que eu aprendi bastante sobre esses anúncios também, né? E Legal. indicação, você tem algum programa de indicação no estúdio para as pessoas indicarem ou não? Entra bem em cima, né. Não entendi, como assim indicação? Indicação, as pessoas indicarem, um cliente indicar outro, alguém que tatua com você, você faz alguma coisa para ser indicada como tatuadora, tipo um amigo indicar outro, ganha alguma coisa. Ah, sim, sim. Geralmente, eu trabalho isso mais em promoções, em eventos, assim, né, que a galera se indica um, tem desconto com outra, e às vezes, uma tatuagem que vai fazer traz amiga, acaba tendo um desconto. Funciona mais ou menos em épocas eventuais, assim, né, não trabalho, assim, diretamente desta forma. Mas rola bem, acho que rola bacana também essas campanhas eventuais que acontecem, assim, geralmente dão um bom resultado. Uhum. É bacana, né? Os anúncios e as indicações funcionam bem também. Sim. Eu também tenho bastante indicação, hoje eu mensuro isso também, por exemplo, né? Quando o meu cliente ele vai fazer o cadastro, né? Ele faz um cadastro quando vem tatuar comigo. Lá eu pergunto como que ele ficou sabendo do meu trabalho, né? Se foi uma indicação, se ele viu no Instagram, né? Aí eu mensuro tudo isso. Eu tenho esse controle de quantas pessoas vêm, por quanto tempo, a idade média, né? Por isso Ah, que eu te falei, sim. aquelas ideias que eu tive lá atrás do meu trabalho, né? Que falei, conectei os pontos. Hoje eu uso isso muito fortemente no meu trabalho, né? A ideia de planilhas, né? Google Forms para cadastro, ficha de anamnese. O Ah, cliente legal, preenche tudo lá e aí eu só dou um Ctrl P no meu computador e imprimo já para ele assinar na hora, já com tudo preenchido, personalizado, legal, né? legal. Então foi isso. Então, para a gente encerrar, Teia, foi um Tudo prazer bem. te receber aqui e uma frase final sua aí para a gente encerrar nosso podcast com chave de ouro aí. Bom, foi um prazer, né, ter vindo aqui. Agradeço muito pelo convite. E bom, eu não sou muito boa de improviso de frases assim, mas o que eu digo é que as pessoas acho que têm que fazer mais o que ama e se dedicar pelo que é. E o dinheiro é consequência, é uma construção, de posicionamento. E é isso, é fazer o que gosta e permanecer ali, persistir. A persistência, eu acho que com o tempo fala mais alto aí. Exatamente. E para fechar minha frase faça o que você pode com aquilo que você tem. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. É uma Isso frase que eu mesmo. uso muito, né, no meu espaço, né? E para encerrar, Teia, suas redes sociais. Bom, meu Instagram é @teia_tatu, Facebook Teia Tatu também, e TikTok não lembro. Tranquilo, as pessoas só colocar o nome e acha ela lá. Sim, sim. Né, e o meu é @fabianosilva.tatuarte, né? Esse é o meu nome para todas as redes, né? Exceto o Facebook, mas eu nem gosto muito do Facebook, não gosto mais das outras redes sociais. Tá bom? É isso aí, pessoal. Foi um prazer enorme, mais uma vez aqui gravar esse podcast para vocês, né? E é isso aí. E a arte está em tudo, não esqueça disso. Tudo é arte, Com né? certeza. E é isso aí, e até a próxima.